Eu, como fã de terror, eu sempre comento que eu acho o gênero de terror um dos gêneros mais versáteis que a gente tem. Ele serve para alguns diretores fazerem comentários mais relevantes e trabalhar pautas políticas e tecer críticas, mas ele também serve para fazer o bom e velho feijão com arroz, que vai dar medo, que vai assustar, que vai causar arrepios. E também dá pra ficar no meio termo, dá pra fazer coisas mais trash, dá pra fazer coisas mais sérias. Enfim, o terror, ele é muito versátil. Então é realmente decepcionante quando a gente se depara com um filme que parece que ele se contenta em fazer o mínimo. Ele até acerta, mas ele se contenta com o mínimo. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, curtir o vídeo e me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos falar hoje de A Primeira Profecia, dirigido pela Arcacha Stevenson. No filme, acompanhamos uma freira que vai dos Estados Unidos para a Itália para estudar e aprender um pouco mais sobre a religiosidade e acaba se deparando com alguns comportamentos estranhos e, basicamente, um culto secreto que existe dentro da igreja que tem a intenção de trazer o anticristo ao mundo. Aqui a gente está lidando com um filme que ele meio que já tinha um checklist, digamos assim, ele já tinha uma coisa para se encaixar anteriormente, ele tinha um conceito onde ele deveria se encaixar, porque ele é uma prequel de um filme clássico de terror que é A Profecia, de 1976. Então quando a gente vê que já tem esse filme, a gente já fica até um pouco com o pé atrás, porque a gente já teve alguns outros prequels que não são tão bons assim. E aí a gente tem um filme que basicamente ele precisa se encaixar na outra obra e ele tem basicamente algumas coisas para seguir. O interessante de A Primeira Profecia é justamente o fato de que ele consegue transitar muito bem entre fazer um filme de terror e trabalhar dentro do que ele precisa fazer para não ir contra o filme original. Ou seja, de forma direta, A Primeira Profecia ele se encaixa bem dentro do que a gente já conhece da história, dentro do que a gente já conhece dessa mitologia, e ele faz um terror básico que funciona bem, que é o mínimo que a gente espera, é que ele não vá contradizer, ele não vá desrespeitar diretamente o que já está pré-estabelecido. Então A Primeira Profecia é um filme que agrada porque ele tem essa coerência com o filme original, mas ele também consegue trabalhar ali uma boa atmosfera, seja pelo trabalho de som, seja pelo trabalho de fotografia, mas eu acho que o que mais se destaca aqui é justamente o trabalho de horror corporal que é feito, que gera algumas cenas realmente incômodas de serem assistidas, realmente assim, mais base, assim, que vai para um lado de um terror que é visualmente mais pesado, o que surpreende porque a gente já meio que tá esperando que ele vá pro mesmo lado de um suspense, com um aspecto ali mais sobrenatural, como é o caso do A Profecia de 1976. O grande problema de A Primeira Profecia, então, é que ele tem grandes coisas que são feitas de forma muito bem feitas, mas que acabam escondidos embaixo de um terror genérico. E aí é o que eu comento que é o problema de ter um filme que ele vai se contentar em fazer o mínimo. Ele acerta a coerência, ele traz um estilo de terror que funciona, que é impressionante de ser assistido, e ele trabalha uma atmosfera de terror que é interessante e que é funcional. Afinal de contas, se passa dentro de um convento, a gente está tendo ali toda uma questão de trabalhar com símbolos, uma imagética religiosa, que vai sendo trabalhada de uma forma cada vez mais macabra. Então ele faz isso muito bem. Só que aí ele vai acabar recorrendo a alguns clichês e a alguns tons de terror. A gente vai ter muito jumpscare, a gente vai ter aquele horror bem óbvio, um plot twist que já nasce meio problemático, porque a gente sabe para onde a história está nos levando, se a gente conhece o referencial da profecia, e é um filme que ele precisa trabalhar tudo de uma maneira limitada, porque ele está pensando em uma continuação. Até, por exemplo, os coadjuvantes exagerados aqui, né, o trabalho que ele faz com coadjuvantes não é tão interessante, porque a gente primeiro tem um momento onde a gente vai conhecer alguns personagens, a gente vai começar a querer suspeitar de um ou de outro, a gente vai querer tentar entender o que está se passando ali, mesmo quando a gente já possui o referencial do filme original, mas a gente vai ficando ali curioso. O problema é que nada disso é realmente interessante, e o filme ele vai se focando sempre ao redor da protagonista, porque é só isso que importa. Tudo que ele vai fazendo acertado é em cima dessa protagonista. E sempre que ele tenta trabalhar qualquer outra coisa além, sempre que ele tenta talvez ter um vislumbre de algo mais original, de algo mais inspirado, isso acaba caindo por terra porque ele precisa fechar dentro de um jumpscare ou porque ele precisa deixar uma ponta solta para ser trabalhada futuramente. E com isso ele vai sufocando a própria atmosfera tão bem construída de terror. E aí quando a gente tá ali já no terço final, a gente já não tá mais envolvido com o filme. O medo nunca é genuíno. E eu acho que isso talvez seja o maior problema desse filme, que fica claro que ele tem alguns vislumbres realmente inspirados, alguns momentos realmente interessantes e cenas muito macabras pro cinema de horror hoje. Então, assim, tem momentos que eles são marcantes, mas eles são embalados em um filme tão genérico, tão qualquer coisa, que eles acabam desaparecendo. E assim, a gente tá falando de um filme que ele literalmente, ele tá abordando o anticristo. Então, assim,
não é pouca coisa, não é um fantasminha qualquer, não é um assassino, não é um boneco. É literalmente uma figura que está dentro do imaginário, né? Porque a gente lida com religião, a gente está lidando com uma figura que ela é macabra, a gente tem o referencial do Damien do A Profecia, que é um personagem icônico, que é um filme muito marcante. A gente está trabalhando com essa temática que é super interessante, que dá muita margem para ser trabalhado o terror de várias formas, e sempre que a Caixa ela vai trabalhando esse terror de uma maneira mais interessante, sempre que parece que ela vai alcançar algo realmente interessante e meio que se soltar dessas amarras de ter que cumprir com uma agenda, ter que cumprir com um filme que ele precisa ter um checklist do estúdio, ela vai lá e depois ela volta para fazer tudo que parece que o estúdio está exigindo dela, para que o filme seja encaixado dentro de uma franquia maior, mas que, claro, ele não vá continuar diretamente no filme original. Ele vai precisar talvez ter mais um ou mais dois filmes, fazer, sei lá, uma trilogia dessa prequel para depois a gente ter o A Profecia. E aí é o que eu falo que, como fã de terror, esse filme me incomoda muito, porque eu consigo ver um filme interessantíssimo, e é um filme que, apesar de eu não estar tão empolgado para isso, eu queria saber como ele ia se encaixar, eu queria saber como iam ser trabalhados os temas que eu lembro do A Profecia original, mesmo que eu não esperasse que ele fosse superar o filme original, eu esperava, no mínimo, um filme de terror decente. E, bom, ele até é decente, só que o fato dele vislumbrar algo muito mais interessante para no final cair na mesmice de sempre é muito decepcionante. Para A Primeira Profecia, nota 4. É horrível quando a gente vê esse tipo de filme, quando a gente vê um filme que, sabe, parece que existia uma vontade e existia um talento na direção de fazer algo maior, de fazer algo mais interessante. E no final das contas, o maior mérito que eu posso dar aqui, além do fato de ter uma outra cena de horror corporal bem marcante, é o fato de que A Primeira Profecia ele vai conseguir apresentar o filme original, que é incrível, para um novo público. Mas até aí a gente tem um filme que, por ele mesmo, ele não consegue ser marcante em nada, assim. Ele não consegue se sobressair a outros terrores e no final das contas ele meio que vai desaparecer no meio de tanto filme de terror que sai todos os anos e que são completamente genéricos. Mas aí a gente tá falando de um filme que carrega no nome, né, um referencial de uma grande franquia, de um grande filme do terror. É diferente quando a gente tem filmes de franquias muito grandes, de franquias muito marcantes, mas que eles conseguem ali se sobressair, mesmo que seja pro mínimo. Como é o caso ali do Planeta dos Macacos, O Reinado, que saiu esse ano, e que eu vou deixar o vídeo linkado aqui com as minhas opiniões. E que não é tanto o caso, porque nesse caso já é um destaque melhor, que é o caso de Furiosa, que faz isso com a saga Mad Max. Foi um filme que eu gostei bastante e eu vou deixar os meus comentários no vídeo linkado aqui. Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.